Boa noite, irmãos, graça e paz. Depois de orar, a gente cumprimenta, né? Convido os irmãos para que abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. No domingo passado, nós começamos uma série expositiva na congregação de Paú, nessa carta de Paulo a Tito. E esperamos, se for da vontade do Senhor, até o final do ano, finalizar a exposição de toda a carta. Como é um grupo diferente, a gente repete sermão, né? O sermão pregado lá domingo passado, a gente prega aqui. Vocês não escutaram mesmo? Então tá bom. Tito capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar. Santo Pai, por misericórdia e graça, me use como instrumento nas tuas mãos, Pai. Tua palavra foi lida e nós carecemos do Senhor, que teu Filho amado Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Ele, ó Pai, que é o Evangelho, Ele que é a palavra, que Ele pregue, ó Pai, nesta noite, para a glória do Teu santo nome, através da minha vida, como instrumento nas Tuas mãos. E que todos nós aqui presentes, a começar por mim, tenhamos o coração aberto para ouvir a Tua santa palavra e assim sermos edificados pelo Senhor. Ó Deus eterno, no decorrer do sermão, queremos glorificar o Teu santo e precioso nome, mas para isso precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta carta que o apóstolo Paulo escreve para Tito é uma carta que possivelmente foi escrita quando Paulo estava em Corinto. E escreve orientando a Tito, que estava na ilha de Creta, que era uma ilha extremamente complicada, porque filosofias e ideologias, falsos ensinos, heresias, uma série de coisas acontecia naquela ilha. Só que ela era uma ilha muito importante para aquele tempo, porque os portos daquela ilha eram refúgio para muitos que estavam em viagem. Então havia um fluxo muito grande de pessoas chegando e saindo daquela ilha. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 27, por exemplo, daquela viagem de Paulo, eles seguem para Roma e naquele momento ali de tempestade, eles procuram se aproximar da ilha buscando exatamente refúgio, caso acontecesse alguma coisa. Era uma ilha que tinha muitas religiões, mas havia também judeus. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos que quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens ali no dia de Pentecostes, alguns judeus cretenses estavam naquele lugar. E possivelmente
a igreja em Creta começou, pelo menos de modo bem inicial, através desses homens que ouviram o evangelho pela primeira vez pela boca dos apóstolos depois da descida do Espírito Santo. Paulo, então, ele vai para aquela ilha depois para começar o trabalho, para desenvolver uma igreja. Só que, como era de costume, os apóstolos eles não tinham condições de ficar muito tempo onde eles iam pregar o evangelho. Então eles chegavam, eles lançavam os fundamentos, eles então organizavam ali um grupo de pessoas, mas precisava deixar alguém para dar sequência ao trabalho. Muitas vezes eles elegiam os presbíteros e deixavam ali. Como a igreja de Creta era uma igreja muito... As igrejas ali daquela ilha eram igrejas que estavam sofrendo uma ação muito maldosa de muitos homens, porque Paulo escreve para Tito tendo um contexto onde muitos homens ambiciosos desejavam a liderança da igreja por causa do status, e não pelo pastoreio da igreja. E além disso tudo, muita heresia, muito falso ensino. Então Paulo não podia confiar a qualquer um a liderança da igreja. Então ele deixa Tito em Creta, para que Tito então pudesse lançar cuidar desses fundamentos que foram lançados, preparar aquela igreja, para que então, através dessa preparação da igreja, houvesse uma liderança capacitada para servir ao Senhor naquele lugar. Então era um período muito difícil, havia muitos ensinos errados e Paulo precisava de homens, líderes, presbíteros, sérios, comprometidos com a palavra do Senhor, até porque a partir do versículo 10, ele fala que estes homens que seriam eleitos pela igreja, deveriam guardar a igreja dos falsos mestres e lançá-los fora, porque eles estavam assediando os crentes ali daquela ilha. Então, além de tudo isso, a reputação dos cretenses, ela não era boa. Então era necessário que nós tivéssemos ali naquela ilha uma igreja sólida, uma igreja que vive piedosa, com uma liderança piedosa, para mostrar a diferença de uma vida cristã naquele contexto onde havia muita devassidão, muita rebeldia, muita imoralidade e assim por diante. Então era necessário uma igreja que mostrasse a sua diferença. E é por isso que no decorrer da carta, que é pequena, Paulo começa falando sobre o seu ministério, depois ele ordena Tito para que elegesse presbíteros naquelas igrejas, depois ele fala sobre a importância de confrontar os falsos mestres, depois a partir do capítulo 2 ele começa a dar uma série de orientações quanto às diversas classes sociais ali, as mulheres, os homens, os jovens, as moças, os moços, enfim, ele dá uma orientação para eles, como eles devem viver de acordo com a vontade do Senhor. Depois, o apóstolo fala no capítulo 3 da necessidade desses crentes serem obedientes às autoridades, que é necessário, no capítulo 3, tirar do contexto da igreja homens facciosos. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 3, no versículo 9 e no versículo 10, que esses homens deveriam ser disciplinados. E depois, então, ele fala a respeito de Zenas e Apolo, que eram auxiliadores do evangelho e que deveriam ser sustentados, cuidados e abraçados por aquela igreja. Um comentarista bíblico chamado Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele resume a carta a Timóteo na seguinte sentença, abre aspas: o estabelecimento de igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada e da prática de boas obras por parte de cada crente por meio da graciosa capacitação de Deus. Fecha aspas. Esta é a mensagem da carta de Paulo a Tito. Então, vemos aqui na leitura, no capítulo 1, versículo de 1 a 9, que o apóstolo Paulo fala do seu ministério, como é comum ele fazer em todas as suas cartas, que ele é apóstolo, servo do Senhor, que ele está comprometido no anúncio da fé verdadeira, do evangelho genuíno,
trazendo esperança para aqueles crentes da vida eterna. Este evangelho foi prometido aos eleitos de Deus. Ele escreve então para Tito, que foi filho de Paulo na fé. Ele ouviu a mensagem do evangelho através de Paulo e por isso creu. Ele era um filho na fé de Paulo. E os versículos 5 a 9, como que deveria ser a liderança daquelas igrejas. Lideranças de uma igreja com uma liderança madura, espiritualmente qualificada, uma igreja composta de líderes piedosos. Então nós poderíamos resumir os versículos de 1 a 9, onde uma igreja madura possui líderes espiritualmente qualificados. Todo sermão que um pastor prega é muito difícil, porque a gente passa algumas horas preparando o sermão, e o sermão quebra muito o coração da gente. Todo sermão que você vai pregar, você sabe que o primeiro que está tomando paulada, vamos dizer assim, é você mesmo. E aí depois você transmite isso para a igreja para que você não apanhe sozinho. Só que esse texto aqui é mais difícil para um pastor pregar, porque ele fala de nós, presbíteros da igreja. Como deve ser os líderes da igreja, como a igreja deve escolher a sua liderança. Então, vamos seguir aqui os versículos de 1 a 4, onde o apóstolo Paulo, então, apresenta para Tito que uma igreja apostólica, sendo ele apóstolo, ela está fundamentada na fé verdadeira. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele vincula servo e apóstolo. Eu sou um mensageiro de Cristo, servo de Deus. Essas duas coisas estão unidas, elas estão vinculadas no meu ministério. E a finalidade de ser servo e apóstolo de Jesus Cristo, Paulo diz, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, promover o conhecimento do Evangelho. Eu fui chamado para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, e este Evangelho vai tocar o coração dos eleitos, e os eleitos serão transformados. Eles receberão a palavra do Evangelho com alegria, porque eles foram eleitos. O Espírito Santo há de abrir o coração deles, para que eles recebam a mensagem e sejam salvos. E aí Paulo segue. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Duas coisas importantes aqui. Paulo, quando escreve para Corinto, ele diz, eu devo ensinar todo o conselho de Deus. E ele fazia isso. Ao anunciar o Evangelho, ele pregava todo o Evangelho. Ele não pregava uma parte do Evangelho, não pregava uma parte das doutrinas, mas ele expunha as doutrinas da palavra do Senhor. E aí ele diz, o pleno conhecimento da verdade que se revela segundo a piedade. Isso aqui é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar isso em todas as suas cartas, que há uma necessidade de um conhecimento bíblico que se torna prático. Quando Lutero estudava no início da reforma, Lutero estudava a carta de Tiago, ele tinha muita dificuldade de aceitar a carta de Tiago, porque ele achava que aquela carta defendia o falso ensino da igreja de Roma. Só que aí ele entendeu que não havia ali uma discrepância do ensino de Paulo para Tiago. Na verdade, Paulo e Tiago estavam falando a mesma coisa. Nas cartas de Paulo e na carta de Tiago, eles estão dizendo o seguinte: as boas obras, a vida santa, a vida piedosa, a vida que glorifica ao Senhor, é uma resposta de um conhecimento bíblico saudável. Não existe condições de ter um conhecimento bíblico saudável e não torná-lo prático. Então, não adianta conhecer todas as doutrinas da palavra do Senhor, não adianta ter a confissão de fé de Westminster gravada no coração e na mente, se isso não se torna prático.
se eu apenas discurso a respeito de doutrinas, mas eu não vivo segundo essas doutrinas. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. O pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Versículo 2. Na esperança da vida eterna. Porque eu prego o evangelho, eu prego o conhecimento da verdade, para que a fé dos eleitos, o conhecimento que eles possuem na verdade, produza neles uma segurança cada dia maior na esperança da vida eterna. Porque eles estarão com Cristo pelos séculos dos séculos. E aí o restante do versículo 2 diz que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Por que Paulo escreve o Deus que não pode mentir? Por causa do contexto da ilha de Creta. Quando você vai aí, pode ir para no capítulo 1 mesmo, no versículo 12, olha o que Paulo fala. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então Paulo está dando uma palavra para aqueles crentes dentro de um contexto. A ilha de Creta era conhecida mundialmente como uma ilha de mentirosos. E o apóstolo Paulo então escreve para Tito, que estava naquela ilha, organizando uma igreja, e diz o seguinte: o Deus que nós servimos não mente. Logo, vocês devem viver uma vida honesta, sem mentira. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos o quê? A vida eterna. Então, a esperança da vida eterna é algo sólido. Vocês não precisam desconfiar da promessa do Senhor, de que Ele prometeu a vida eterna e vocês terão, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele não vai tirar essa vida eterna no futuro. Se Ele prometeu que vai dar a todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, pode dormir tranquilo, porque isso é uma certeza, porque Deus não muda. E o texto segue. Ele prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, na eternidade, é um projeto eterno de Deus. Versículo 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Esta promessa da vida eterna se manifestou, quando nós olhamos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós vemos isso: na plenitude dos tempos, Cristo veio e realizou a obra necessária para a salvação do homem. E Ele chama os apóstolos para que, através do seu ministério, esta mensagem pudesse ser declarada, proferida a toda criatura. E aí o versículo 4, ele endereça a carta, né? A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, companheiro do ministério do apóstolo Paulo, um filho na fé, porque ouviu a pregação do evangelho pelo próprio Paulo, e graça e paz, ou seja, essa graça que nos alcançou e essa paz que nós temos com Deus através de Cristo Jesus. Então, isso é de fundamental importância no contexto da carta. Tanto que João Calvino, comentando a respeito deste pleno conhecimento mediante a piedade que o apóstolo Paulo pregava, Calvino disse o seguinte, abre aspas: o homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo. E o único homem que deve ser tido na conta de genuíno teólogo é aquele que pode edificar a consciência humana no temor de Deus. Que lições nós podemos tirar nesses 4 versículos? A primeira delas é que uma igreja madura possui uma fé fundamentada no conhecimento da verdade. Uma igreja madura, ela não acredita num evangelho falso. Ela acredita no evangelho apostólico, na mensagem apostólica, na mensagem bíblica, no evangelho genuíno, no evangelho pregado pelos apóstolos e que chegou até nós. Só que desde o início, outros evangelhos, que Paulo chama de não evangelhos, foram pregados ao mesmo tempo.
Só que no decorrer de toda a história e até hoje, uma igreja madura, ela não está fundamentada no evangelho de homens, ela está fundamentada no evangelho de Cristo, e o evangelho de Cristo foi pregado pelos apóstolos. O evangelho de Cristo foi pregado pelos apóstolos. Então, uma igreja madura, ela está fundamentada no conhecimento da verdade. Também, uma igreja madura é aquela que põe em prática a fé que ela possui. E aí eu volto lá para a carta de Tiago. Tiago escreve o seguinte: vocês acreditam na existência de Deus? Bem fazes, porque os demônios também acreditam. Eles não só acreditam, como eles tremem diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas os demônios não vivem de acordo com a vontade desse Deus. E aí por isso que ele traz ali o exemplo de Abraão e de Raabe, né? Para mostrar que Abraão, porque acreditou, fez. Raabe, porque acreditou, fez. Abraão, porque acreditava, viveu de acordo com o que acreditava. E Raabe também viveu de acordo com aquilo que ela acreditava. Então, uma igreja madura é aquela que vive o evangelho que ela crê. Ela põe em prática as suas doutrinas. Ela vive o que ela acredita. Uma igreja madura também mantém viva a esperança da vida eterna. É uma igreja que, por mais que a vida esteja difícil, por mais que as provações venham, por mais que as tribulações venham bater na porta da sua casa, você mantém viva a esperança na vida eterna, porque a esperança da vida eterna não depende da sua capacidade de manter a sua vida eterna, mas porque você confia no Deus que não pode mentir, naquele que não vai arrancar a vida eterna que Ele prometeu. E também uma igreja madura evangeliza os perdidos e discipula os neófitos, que é exatamente o que aconteceu com Tito. Paulo pregou o evangelho a Tito, Tito se converteu por obra do Espírito Santo, e Paulo treinou Tito. E por isso que ele enviou Tito, confiou a Tito a organização das igrejas da ilha de Creta. Alguém que ouviu a mensagem do evangelho, foi treinado por Paulo e depois foi fazer o que precisava ser feito. Então, uma igreja madura, ela evangeliza os perdidos, ela treina os que se achegaram, para que eles então possam continuar a obra da pregação do evangelho e do discipulado. Segundo, agora dos versículos 5 a 9, aqui o apóstolo Paulo afirma que uma igreja apostólica, ela possui líderes piedosos. Ele começa, versículo 5. Por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então o apóstolo Paulo deixa Tito naquela ilha, para que ele então organizasse a igreja que havia acabado de nascer. Isso aqui é muito importante. Tito, você precisa desenvolver um trabalho para amadurecer essa igreja. Porque uma igreja imatura, ela vai ouvir tudo, não vai conseguir reter o que é bom, ela vai assumir falso evangelho junto com o evangelho verdadeiro, ela não vai ter filtro. Pega uma criança de 2 aninhos, 1 aninho, e coloca ela lá no portão da sua casa. Aí passa um estranho. Ele diz assim: vem no tio. O que ela vai fazer? Ela vai. Porque ela não sabe se ele é uma boa pessoa, se ele é uma má pessoa. Aí o tio pega ela, coloca no colo, dá uma balinha para ela e vai embora. E ela vai embora. Porque ela não tem noção. Agora faz isso com alguém maduro. Vem cá no tio. Eu não. Chamar a polícia para você, hein? Então ele consegue fazer essa leitura. Então uma igreja madura, ela consegue ouvir o falso evangelho e dizer: isso aí não presta não. Ou as coisas não funcionam desse jeito não. Não é assim que está na escritura não. Ela consegue ter
visão crítica. Então Paulo coloca Tito para organizar essa igreja. E na organização era necessário colocar ali uma liderança competente, uma liderança cheia do Espírito Santo de Deus. Então, em cada cidade constituísse os presbíteros conforme te prescrevi. Paulo não está mandando Tito chegar nas igrejas e definir quais seriam os presbíteros, porque não era um costume dos apóstolos. Quando a gente vai para Atos capítulo 14, versículo 23, quando eles organizavam uma igreja, eles promoviam a eleição de presbíteros. Então eles orientavam a igreja para que a igreja escolhesse os seus pastores. Então não era para Tito chegar e colocar o dedo assim, falar, fulano vai ser presbítero, Beltrano, não era isso não. Promover a liderança da igreja. E eles não tiraram isso da cabeça deles lá, e naquele momento ali, Paulo, os demais apóstolos, não falaram assim, vamos fazer um negócio assim, que a igreja elege os presbíteros, vamos fazer uma igreja sendo governada por um grupo de homens? Não, eles tiraram isso do Antigo Testamento. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 1, dos versículos 13 a 15, está escrito assim, tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais segundo as vossas tribos. Também em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, o texto diz, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Também em Números capítulo 11, versículo 16 e 17 diz, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, irmãos, à luz das Escrituras, nós cremos que a igreja ela é pastoreada por um grupo de pastores, e não por um pastor. Ela é pastoreada por um grupo. Por isso que nós somos presbiterianos, porque nós entendemos que a igreja é pastoreada por um grupo de pastores que nós chamamos conselho, que é o grupo de pastores da igreja, que a função deles é ensinar, é cuidar, é proteger o povo de Deus, né? E aí, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, então, vai mostrar quais são as características desses homens que deveriam ser eleitos pela congregação para serem presbíteros, ou seja, para serem pastores do rebanho de Cristo. Ele apresenta essa lista em 3 partes: o testemunho familiar, o testemunho social e o testemunho eclesiástico. Primeiro, versículo 6, onde Paulo fala do testemunho familiar. Alguém que seja irrepreensível. Primeira coisa para você entender aqui, irrepreensível não é alguém sem pecado, porque senão só Cristo. Não é isso. O termo aqui lá no grego que é utilizado por Paulo é alguém que não seja constantemente exortado, principalmente publicamente. Alguém que você tem que ficar toda hora puxando a orelha, toda hora chamando a atenção. Essa pessoa não tem competência para ser presbítero. Toda hora ela está envolvendo com alguma coisa que ela não tem maturidade espiritual para dar direcionamento. Aí Paulo fala, marido de uma só mulher. Aqui nós temos uma aplicação fácil e uma aplicação difícil. Eu vou para a mais fácil primeiro. A mais fácil era o contexto da época, poligamia.
Então era muito comum nas igrejas, porque vinham do judaísmo, que os homens tinham mais de uma mulher. Só que quando a liderança fosse organizada, o apóstolo para Timóteo orienta para Tito, é que os homens da igreja, os presbíteros, os pastores da igreja, eles deveriam ser maridos de uma só mulher. Porque esse é o padrão bíblico. A poligamia não é o padrão bíblico. A monogamia é o padrão bíblico. Então, coloque para pastor da igreja aquele que é marido de uma só mulher. Agora vem a aplicação difícil, à luz do contexto de toda a Escritura. Marido de uma só mulher também deve se aplicar àqueles que são casados com a mesma esposa, que foram fiéis aos votos e não se divorciaram pelas vias não bíblicas. Que se divorciaram pelas vias não bíblicas, né? A não ser que sejam aqueles que se divorciaram por causa de adultério, sendo a parte traída, Mateus capítulo 19, e aqueles que foram abandonados pela esposa, conforme 1 Coríntios capítulo 7. E isso nós temos inclusive dentro da nossa confissão de fé de Westminster, que são os 2 divórcios possíveis: abandono do lar e adultério, a parte traída. Agora, aqueles que já estão no 2º, 3º mandamento, casamento, mesmo que tenham se arrependido, eles acabam por uma questão social, eclesiástica e bíblica, não estando aptos para o pastoreio da igreja. Isso que disse John Stott, por exemplo, abre aspas: a expressão marido de uma só mulher não tem a intenção de excluir aqueles que nunca se casaram, ou se casaram novamente com viúvos, mas sim os poligâmicos e aqueles que se casaram novamente após o divórcio. Fecha aspas. Então, marido de uma só mulher não está excluindo homens solteiros, celibatários, mas está excluindo poligâmicos e aqueles que se divorciaram pelas vias não bíblicas. Diz também João Calvino, abre aspas: aqueles que já se haviam envolvido em mais de um casamento, ainda que estivessem dispostos a dar prova de arrependimento, sustentando uma só esposa, já haviam demonstrado sua incontinência, o que poderia ser uma mancha em sua reputação. É como se Paulo lhes estivesse ordenando que elegessem somente aqueles que tivessem uma vida casta no casamento, satisfeitos com uma só esposa, e estivessem excluindo aqueles cuja incontinência tivesse sido demonstrada no fato de possuírem muitas esposas. Fecha aspas. O restante do versículo 6, Paulo diz: também que tenham filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Com base no dissolução e insubordinados, nós estamos pensando aqui em homens ou mulheres, ou seja, filhos já crescidos. Nós não estamos pensando aqui nessas criancinhas, porque acusados de dissolução e insubordinados, possivelmente não está se falando de criancinhas, mas está falando aqui possivelmente de jovens, né? Ou homens adultos. Isso inclusive era muito comum naquela época, né? Atribuir a dissolução e insubordinação àqueles que já estavam numa certa idade. Isso aqui, irmãos, tem muito a ver quando a gente vai para o Antigo Testamento, em 1 Samuel, quando nós lemos a história do sacerdote Eli, que foi acusado por Deus de não colocar freio nos filhos dele. Então, aqui que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinado, ou seja, os pastores da igreja não podem ter filhos já em maior idade que estão vivendo na rebeldia, sem qualquer tipo de disciplina e ação do seu pai. E aí, quando a gente vai para o texto paralelo, que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, Paulo diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se ele não tem condições de colocar freio nos filhos, como é que ele vai colocar freio nos indisciplinados da igreja? Então, essa que é a ideia de Paulo.
Disse Ted Tripp a respeito disso aqui, abre aspas: a vida familiar é muito mais do que apenas um local para mostrar habilidades pastorais. É a própria fornalha na qual estas características são forjadas. Fecha aspas. Também disse Steve Martin, abre aspas: uma igreja ortodoxa, com uma confissão de fé ortodoxa e um púlpito ortodoxo, que não possui homens fiéis, personificando estas verdades ortodoxas e, por sua vez, ministrando a partir da sua vida para suas esposas e filhos, não é uma igreja saudável. É uma igreja fraca e doente que apenas possui o nome de ortodoxa. Fecha aspas. Então, o que Paulo está orientando Tito? Tito, diga para a igreja o seguinte: na hora da eleição dos pastores, olhe para dentro da casa dos candidatos. Como ele é como pai, como ele é como marido, qual é a história familiar dele. Depois você decide, avalia quem ele é dentro de casa. Versículo 7, agora analisa como ele é na sociedade. Porque é indispensável, ou seja, não tem condições de não ser assim. Porque é indispensável que o bispo aqui e presbítero é a mesma coisa, tá? São palavras intercambiáveis. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Mais uma vez ele fala de ser irrepreensível, aquela pessoa que não está vivendo uma vida social, de maneira que direto ela acaba sendo exortada, sendo chamada a atenção por causa do seu estilo de vida. E aí ele segue: não seja arrogante, ou seja, ele não pode ser orgulhoso, ele não pode ser teimoso, ele não pode ser obstinado, não irascível, ele não pode ser um homem de pavio curto, não pode ser dado ao vinho, ou seja, ele não pode ser alcoólatra, e trazendo para os nossos dias também, ele não pode ser dependente químico. Segue: ele não pode ser violento, briguento, ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância, ou seja, ele não pode ser um homem desonesto, ganancioso. Disse John Stott a respeito disso, abre aspas: os candidatos ao pastorado devem dar evidência visível em seu comportamento de que foram regenerados pelo Espírito Santo, de que seu novo nascimento levou a uma nova vida, de que suas paixões caídas estão sob o controle, de que o fruto do Espírito pelo menos começou a aparecer e amadurecer em sua vida. Fecha aspas. Então no versículo 7, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: depois que você foi lá e avaliou os candidatos dentro de casa, agora você vê como eles são na sociedade. Como esse homem é na sociedade. Como ele é lá no trabalho dele. Como ele trata os vizinhos dele. Como ele se envolve com as pessoas do lado de fora da igreja. Ele é honesto, ele não é uma pessoa arrogante, ele não é irascível, ele não é alcoólatra, ele não é dependente químico, ele não é violento, ele é uma pessoa irrepreensível socialmente falando. Ok, mais um ponto. Então avalia aí. Depois, o apóstolo Paulo diz assim: agora olha para dentro da igreja. Então olha que interessante que o apóstolo Paulo fala. Primeiro olha para dentro de casa. Depois olha socialmente. Depois você vai para a igreja. Por que vai para a igreja por último? Porque geralmente na igreja a gente coloca máscara. Dentro de casa eu sou quem sou. Na sociedade eu sou quem sou. Mas na igreja eu sou piedoso. Então, primeiro vai para dentro de casa, depois vai para a sociedade, aí você vai para dentro da comunidade da fé. O presbítero deve ser, antes, hospitaleiro. Isso era muito comum na época, irmãos. Era muito comum na época mensageiros, missionários, pregadores itinerantes, caminharem pelas regiões pregando o evangelho. E era comum as igrejas, as famílias receberem esses missionários. Tinha muita casa que inclusive tinha um quartinho para os missionários. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: os presbíteros, os pastores da igreja precisam ser hospitaleiros, eles têm que
ter a casa aberta para receber e acolher aqueles que pregam o Evangelho. Eles têm que ser amigos dos pregadores da palavra do Senhor. Eles precisam caminhar com essas pessoas, cuidando delas, sustentando a vida delas, sendo parceiro delas. Segue. Amigo do bem. Tem que ser uma pessoa paz e amor. Sóbrio, prudente, controlado, moderado, justo, inocente, aprovado por Deus, né? Que tenha domínio de si, ou seja, ele precisa ter autocontrole, né? E aí a partir do versículo 9 ele diz, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. E por que ele precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina? Porque ele precisa ter conhecimento bíblico, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, estes pastores, eles precisam ter conhecimento bíblico suficiente para ensinar o rebanho a eles confiado, e também para defender a igreja dos falsos mestres, porque é o que vai falar no versículo 10. Eles precisam ter conhecimento bíblico suficiente para fazer a leitura do que é evangelho e do que não é evangelho, e assim afastar os falsos mestres da comunidade da fé. Olha o que disse João Calvino sobre isso, abre aspas, o pastor necessita de duas vozes, uma para ajuntar as ovelhas e outra para espantar os lobos e ladrões. Então, por isso que ele precisa ter conhecimento da Escritura. Olha o que disse David Dixon, a utilidade, abre aspas, a utilidade de um presbítero dependerá a longo termo mais do seu caráter do que dos seus dons e do seu conhecimento. Fecha aspas. Nessa mesma linha de raciocínio disse Robert McCheyne, abre aspas, não são os grandes talentos que Deus abençoa, mas a grande semelhança com Cristo. Um pastor que vive em santidade é uma arma poderosa nas mãos de Deus. O que estas duas frases nos ensinam a respeito dos versículos 5 a 9? A liderança da igreja, quando a gente olha ali, uma igreja madura possui uma liderança qualificada. Talvez só com o tema você deve pensar assim, precisa ser líderes, né, que tenham feito o ensino médio completo, que tenham feito uma faculdade, feito pós-graduação, mestrado, doutorado, que sejam cultos, que não erram no português, né, que tenham capacidade intelectual, etc. Não, essa liderança qualificada é o caráter. A liderança precisa ter caráter. Uma igreja madura possui uma liderança de caráter, uma liderança qualificada de acordo com a Escritura Sagrada. Líderes que se parecem com Cristo. Então, irmãos, nós aprendemos com esses versículos que o governo eclesiástico ele é masculino. Isso não há dúvidas. O governo eclesiástico ele não é feminino, por mais que as irmãs elas tenham competência suficiente de serem exatamente desse jeito aqui, porque são imagem e semelhança de Deus, assim como todo homem, não existe diferença de essência. Talvez você vai encontrar mulheres na congregação que possuem mais conhecimento bíblico do que alguns homens que são eleitos para o presbiterato. A questão não é essa, não é de competência, a questão é de função, é de chamado. Então o governo da igreja, o pastoreio da igreja é masculino. Só que o pastoreio da igreja não é para todos os homens. Isso é interessante. Porque às vezes quando a gente pensa assim, o pastoreio é masculino, então todo homem está apto para ser pastor. Não. Paulo vai dizer, alguns. Os que passam nesse pente fino aqui. Os que passam nesse pente fino é que serão os pastores da igreja. Aprendemos também com esse texto, irmãos, que o caráter dos pastores da igreja é o padrão divino para a igreja. Porque às vezes você olha para um texto desse assim e pensa assim, mas isso aí os pastores que tem que ser assim, né? Os presbíteros da igreja tem que ser assim. Nós que não somos presbíteros e não temos nem pretensão de ser, a gente não precisa ser assim. Não, não é isso não, gente.
Até porque como a igreja iria escolher os seus presbíteros? Avaliando os homens da igreja. E os homens que estivessem mais próximos dessas qualidades que o apóstolo Paulo apresenta aqui, é que deveriam ser os eleitos pela comunidade da fé. Também aprendemos, irmãos, com esse texto, que nós devemos orar pelos presbíteros e diáconos da igreja, pelos pastores e os diáconos da igreja, para que eles sejam mais parecidos com Cristo todos os dias, porque se nós tivermos uma liderança mais parecida com Cristo, nós teremos o cuidado do Senhor no meio do seu povo, a bênção do Senhor sobre a vida da igreja. Nós aprendemos também, irmãos, com esse texto, a como nós devemos eleger presbíteros e diáconos. Eu não sei por que Tito não fala de diácono na carta. Ele fala de diácono para Timóteo, mas nessa carta aqui não fala as especificações para diáconos. Por quê? Não sei. Quando a gente chegar lá na eternidade, a gente senta com Paulo e pergunta por que ele não escreveu a respeito de diáconos para Tito. Pode ser que primeiro era para formar os pastores da igreja, para no futuro formar os diáconos. Não sei. Não dá para bater o martelo. Mas o que nós entendemos, irmãos, é que a Escritura ela nos apresenta uma forma de eleger a liderança da igreja. Numa eleição, eu não posso simplesmente pensar o seguinte: descarto as mulheres e eu só escolher algum homem. Não. São os homens que passam nesse pente fino. Por isso que a liderança da igreja, o conselho da igreja, avisa com antecedência quando vai acontecer a eleição. Exatamente para que você avalie a família do seu candidato, para que você avalie como que o seu candidato é socialmente, para que você avalie como que o seu candidato é na congregação da fé, no povo da aliança. E aí então, no dia da eleição, você vote naquele que está passando dentro do pente fino da Escritura Sagrada. Então, é aqui o referencial. Infelizmente, irmãos, às vezes, por causa de imaturidade da comunidade da fé, e é por isso que Paulo chama Tito para organizar aquela igreja, por causa de uma imaturidade na comunidade da fé, nós encontramos congregações com uma liderança imatura. Eu já passei por uma experiência em assembleia de igreja que você tem que votar no menos pior. Quando você tem que escolher o menos pior, o trem está feio. Então você não tem que escolher o menos pior, eu preciso procurar aqueles que possuem essas credenciais da Escritura. Nós aprendemos, irmãos, na Escritura Sagrada, que Cristo é o cabeça da igreja, mas Cristo governa a igreja através dos seus pastores. Nós aprendemos também que o objetivo dos pastores da igreja é preservar a igreja na fé genuína e no pleno conhecimento da verdade, que o apóstolo Paulo disse nos primeiros versículos. Então, este é o papel dos pastores da igreja. Este é o papel dos presbíteros da igreja, sejam eles docentes ou regentes, porque ambos são presbíteros, só funções diferentes, mas ambos são pastores. E aqui eu gostaria de concluir essa exposição com uma palavra para nós, presbíteros. Nós que compomos o pastoreio da Igreja Presbiteriana da Glória. E aqui, para nós, eu vou chamar, não a mim, mas eu vou chamar Paulo para falar para nós. Paulo diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Atos capítulo 20, versículos 20 a 31. E uma palavra de Pedro para nós, pastores da Igreja Presbiteriana da Glória. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância,
mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vamos orar. Pai, por misericórdia e graça, tem misericórdia de nós, Pai, que somos pastores desta congregação, a começar por mim, Pai. Pai, o Senhor sabe, Pai, como foi difícil preparar esse sermão, por saber que eu seria o principal ouvinte dele mesmo. Ó Deus eterno, tem misericórdia dos pastores desta congregação, para que sejam homens fiéis, dia após dia. Nos ajude, ó Pai, no pastoreio saudável, amoroso, piedoso, que demonstra o caráter de Cristo, pastoreando o teu rebanho, ó Pai, com fidelidade, expondo a palavra do Senhor com fidelidade e guardando a congregação dos lobos, dos falsos mestres. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, nos dê capacitação todos os dias. Nós sabemos, ó Pai, à luz da tua palavra, que nós precisamos, antes de qualquer qualificação intelectual, nós precisamos de caráter. Então, que o caráter de Cristo seja diariamente formado em nós, para que nós tenhamos competência de pastorear o teu rebanho. Ó Deus eterno, também eu rogo pela igreja, para que esta igreja, ó Pai, seja tocada pelo Senhor, movida pelo Senhor, para que ela coloque como motivo de oração diária a vida dos presbíteros dela, dos pastores dela, para que ela ore por nós, porque a tarefa é dura, ela é árdua, o Senhor exige muito de nós. Então, ó Pai, que esta igreja possa nos abraçar em oração, que esta igreja nos ajude, que ela se ajoelhe por nós, orando para que o Senhor nos capacite diariamente. Ó Deus eterno, que o Senhor abençoe esta igreja, capacitando os homens desta igreja, para que quando nós tivermos eleição, que nós não tenhamos que procurar, ó Pai, por homens que não estão dentro daquilo que é o padrão das Escrituras, mas que nós vejamos uma comunidade cheia de homens de caráter, homens cristãos, homens piedosos, homens conhecedores da palavra do Senhor, bons maridos, bons pais, que dão testemunho na sociedade, na igreja, e assim, ó Pai, que a igreja tenha tranquilidade e paz, quando tiver que elegê-los para os cargos do pastoreio da igreja. Ó Deus eterno, e que o Senhor, ó Pai, dê à sua igreja sempre um olhar crítico e avaliar os seus pastores conforme a palavra do Senhor. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós, continue aplicando a tua palavra sobre o nosso coração, porque carecemos do Senhor, em nome de Cristo. Amém.